Vamos lá, a gente conversou sobre um caso clínico de edema agudo de pulmão, nós falamos sobre fisiopatologia, diagnóstico, diferenciação entre cardiogênico e não cardiogênico, porque isso vai impactar aqui no tratamento. Vamos primeiro ver o edema agudo de pulmão cardiogênico. Vamos lá, quais são os objetivos do tratamento? Que isso fique bem claro. Melhorar sintomas congestivos, restaurar a oxigenação, ajustar a volemia, identificar o porquê que ele fez isso e tratar a causa, otimizar a terapia medicamentosa, evitar iatrogenia, presta atenção que isso é importante, e fazer educação do paciente. Eu gosto muito de dividir o edema agudo de pulmão cardiogênico em hipertensivo e não hipertensivo, porque tem alguns detalhezinhos de convulsão entre eles. No hipertensivo, você vai priorizar a vasodilatação, você vai dar oxigênio, você vai fazer balanço hídrico negativo, principalmente com diurético, e aqui o diurético de escolha é furosemida. Você vai fazer VNI, que melhora bastante os sintomas, e você vai tratar o fator desencadeante. Não hipertensivo, você vai fazer as mesmas coisas, só que com uma proporção menor. Bom, com uma proporção diferente. Por exemplo, aqui você já vai pesar a mão um pouco mais no balanço hídrico negativo, você vai dar o oxigênio, você vai fazer VNI, e você vai ter um pouco mais de cuidado com vasodilatação. Beleza, vamos falar de vasodilatação. Nesses casos graves, se isso aqui é uma emergência hipertensiva, por exemplo, você vai tratar com medicação endovenosa. E nós temos duas grandes formulações no Brasil para isso, que é o Tridil, você vai usar em pacientes hipertensos, nos pacientes isquêmicos ou com insuficiência mitral. Ou o Nipride, que é o nitroprusiato de sódio, você vai usar em pacientes hipertensos e você também vai usar em choque cardiogênico, mas esse é assunto da próxima aula. Ok, nitroglicerina ou nitroprusiato? Gabriel, eu quero que você me ajude, eu quero saber como que prescreve. Então vem cá, anota isso aqui que eu sei que você gosta disso. Tridil, você vai pegar uma ampola, ela tem uma concentração de 5 mg por ml, tem 5 ml, ou seja, tem 25 miligramas. Você vai diluir, pode ser soro fisiológico ou glicosado, coloquei aqui o fisiológico, no sorinho de 250. E você vai começar a infusão em bomba, você vai fazer infusão em bomba de infusão contínua. É uma solução que tem 100 microgramas por ml e uma dose máxima de 400 microgramas por minuto. Cara, é dose alta. Você dificilmente vai chegar nesse teto aí, tá bom? Como que eu começo? Dica, hein? Começa com 3 a 5 ml hora e vai titulando a cada 3 a 5 minutos. E o nitroprusiato, o Nipride, você vai pegar uma ampolinha, você também vai diluir em 250 ml de soro. Só que aqui precisa ser fisiológico. Desculpa, aqui precisa ser soro glicosado, não pode ser soro fisiológico. E você vai ajustar a velocidade de infusão, tá? Dica, começa com 3 a no máximo 5 ml horas e vai titulando. E quais as complicações de cada um? O Tridil ele pode dar taquifilaxia. O que é taquifilaxia? O remédio para de perder efeito com o passar do tempo. E do Nipride, qual que é uma complicação? Ele pode dar intoxicação por tiocianeto, principalmente em pacientes que têm insuficiência hepática, insuficiência renal, uso de altas doses por bastante tempo. É muito raro isso acontecer antes do terceiro dia de infusão, tá? Manifestado com acidose lática, dispneia, queda de saturação, confusão mental. O tratamento, qual que é o tratamento? Vai que isso cai em prova, vai, vamos aproveitar. É da hidroxicobalamina, vitamina B12 é o tratamento. Então se caiu uma questão, ficou usando Nipride por muito tempo, começou a ter confusão mental, acidose lática, desaturação. Qual é o tratamento sugerido? Vitamina B12, guarda essa. E qual que precisa colocar em equipe fotossensível? Isso é importante, você estar alinhado com a enfermagem, tá? Se a enfermagem não fizer, você tem que corrigir. E se ela te sugerir, tá certo. Nipride precisa ser em equipe fotossensível. Vamos lá. Vasodilatação a gente falou. Segundo pilar, diurético. Qual que é o diurético mais usado aqui? Furosemida. Furosemida é o carro-chefe. Você tem que administrar endovenoso, puro, sem diluição.
Eu sei que vocês adoram uma receitinha, mas não tem receita de bolo. Cada paciente tem uma resposta à furosemida. Não tem como generalizar. Você tem que fazer e perceber. O mais importante do que se acertar a dose é você acompanhar. Por exemplo, você vai lá e prescreve 2 ampolas. Você espera 1, 2 horas e observa a diurese do paciente. Ah, não urinou, você dá 4 ampolas. Você vai ter que fazer isso. Ah, não, urinou muito, cara. Urinou 2 litros. Não, às vezes você pesou demais a mão. Dá uma ampola só. Lembrando que o Lasix tem uma meia-vida que vai de 6 a 8 horas. Tá? Então é importante você espaçar as infusões dentro desse período. O que influencia na resposta ao Lasix, à furosemida? Uso prévio, paciente que usa já, ele vai ter uma menor resposta. Disfunção renal, você vai precisar de doses mais altas. Paciente que tem hipocalemia, você tem que tomar cuidado, porque o diurético por si só abaixa o potássio. Se você não repuser esse potássio de forma adequada, você pode desencadear uma hipocalemia grave e você pode ter complicação, dentre elas a arritmia. O que mais? Uma dica que eu sempre dou, paciente que não responde a diurético, você está dando furosemida, dose alta, bomba de difusão contínua, furosemida descendo, turbilhonando. Pensa que esse paciente pode estar em choque cardiogênico, ele pode estar mal perfundido, aí não adianta você dar doses cavalares de diurético. Você vai ter que sempre acompanhar a diurese desse paciente. Se não consegue fazer com medidas não invasivas, você precisa invadir para quantificar a diurese. Esse parâmetro é fundamental na condução desse tipo de paciente. Tem um estudo até que mostrou se o paciente não está tendo uma diurese adequada e ele apresenta um sódio principalmente abaixo de 70, sódio urinário abaixo de 70, você está indicado dobrar a dose da furosemida. Em alguns pacientes, dando doses altas, você precisa associar um segundo diurético. Você pode associar uma acetazolamida, pouca gente tem experiência com esse tipo de diurético, diazídico, beleza, e espironolactona. Em casos graves que nada está dando certo, você faz o quê? Hemodiálise. Aí você apela para tirar líquido desse paciente. Em quem já não tem rim, tem disfunção renal grave, hemodiálise vai ser o carro-chefe na redução dos sintomas de congestão. VNI, ventilação não invasiva. Como que você faz? Você pode fazer um CPAP com uma pressão de 5 a 15 milímetros. Pode fazer CPAP com uma pressão de 5 a 15 centímetros de água. Pode fazer BIPAP também. E é importante ter atenção à contraindicação de VNI. Por exemplo, paciente que não tolera, pós-parada cardíaca ou respiratória, aquele que tem rebaixamento de nível de consciência, ou está extremamente agitado, paciente que tem vômitos persistentes, incapacidade de manipular a secreção, instabilidade hemodinâmica, arritmias ventriculares muito complexas, e aquele que tem hipoxemia ameaçadora à vida. O que você vai fazer nesses casos? Intubação orotraqueal. Morfina. Morfina é um uso off-label, muito usado para tratar sintomas de dispneia em pacientes em cuidados paliativos. Pode ser usado também na edema agudo de pulmão, mas eu não aconselho. Normalmente são doses bem baixas. Cateterismo. Você vai indicar se for uma urgência, for um choque cardiogênico ou um supra de ST. Indicar somente se infarto agudo do miocárdio. Ainda que o paciente tenha infarto, você tem que avaliar bem o momento do envio do paciente para a sala de hemodinâmica. Sabe, evitar mandar o paciente instável por outros motivos. O paciente que não tolera decúbito, você vai mandar, vai ter que parar o CAT no meio para entubar o paciente. Cara, vai virar palhaçada isso aí, não faz isso não. Sabe, não está com nada crítico, aguarda compensar um pouco para mandar, tá bom? Sugiro sempre discutir com a equipe da cardiologia local antes de indicar o CAT. Ainda mais se você não é cardiologista. Cara, conversa com o cardiologista aí de suporte, troca uma ideia com ele, chama ele para ver o paciente junto com você. Muito cuidado com troponina, porque você pode ter aumento de troponina pela própria edema agudo de pulmão sem lesão coronariana. Importante que às vezes os pacientes têm fração de ejeção menor que 40%.
E esses pacientes que internam por edema agudo de pulmão e disfunção ventricular sistólica, eles precisam estar muito bem medicados. Então, você tem que querer colocar as medicações modificadoras da doença, que é IECA, BRA, ou sacubitril/valsartana, beta-bloqueador, bloqueador da aldosterona, como espironolactona, eplerenone, inibidor do SLGT2, que a gente tem a dapagliflozina, a empagliflozina, como principais representantes, tá bom? Evita suspender essas medicações na internação do paciente, porque tem um monte de estudo que mostra que isso piora o desfecho. Ah, mas se o paciente está com uma hipercalemia ameaçadora à vida, às vezes você suspende o IECA, a espironolactona, entendeu? Está com uma hipotensão, está evoluindo para choque cardiogênico, aí você até suspende. Mas tirando isso, é para manter. Idealmente no paciente, o paciente na alta, o paciente tem que estar bem compensado. Você não pode mandar ele hipervolêmico para casa ainda, porque a chance de reinternação é muito alta. E ele tem que estar muito bem medicado com essas medicações modificadoras de doença para evitar novas reinternações e para melhorar o próprio prognóstico do paciente. Beleza? E no edema agudo de pulmão não cardiogênico, o que eu faço, Gabriel? Primeira coisa, você tem um paciente com edema agudo de pulmão não cardiogênico. Você vai ter que ver causa. É sepse, é pneumonia viral, covid, é broncoaspiração, é um politrauma, é um grande queimado, é uma reação transfusional, é uma pancreatite, é uma inalação tóxica. O que você vai fazer? Tratar a causa de base. Um detalhe interessante nesses pacientes que normalmente são intubados é fazer a ventilação mecânica protetora, e nisso você pode ajudar muito o paciente. Vamos lá, você vai ter que deixar um volume de 6 ml por quilo de peso predito. Não é o peso da balança, é o peso ideal do paciente, porque às vezes o paciente muito obeso não tem um pulmão muito grande, tá? E você pode acabar causando hiperinsuflação, aumento de pressões, por querer jogar um volume muito alto nesse paciente, tá? Então grave esse número de 6 ml por quilo de peso predito. Normalmente a fisioterapia faz isso. Esse valor é consequência da altura do paciente. Se não fez, saiba a altura do paciente e procure fórmulas que vão te dar o peso predito dele. Oxigenação O2 necessário para manter uma pressão parcial de O2 de 60 a 75 ali, tá bom? Não precisa mais do que isso. Hiperóxia também é maléfica. Manter uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. Manter às vezes você até tolera uma hipercapnia permissiva, um aumento da pressão parcial de CO2, desde que o pH não esteja menor que 7,2, desde que não tenha acidemia. Um drive pressure menor do que 15. Gabriel, não entendi direito. Então vamos lá. 6 ml por quilo. Quando a ventilação ela é ajustada a volume, é muito fácil, é só você colocar lá o volume. Quando você está ventilando a pressão, que a variável que você controla é a pressão e o fluxo, você tem que ver a pressão e você tem que ver o tempo expiratório, o fluxo, até que se atinja 6 ml por quilo de peso. Ok, pressão parcial de oxigênio de 675, você vai ajustar duas variáveis no ventilador. A fração de oxigênio, a fração expiratória de oxigênio, quanto mais você vai aumentar a PdO2, e a PIP. Quanto mais PIP você dá, mais você aumenta a tensão de oxigênio, mais você consegue aumentar a PdO2. Normalmente esses pacientes com SARA são ventilados com uma PIP um pouquinho mais alta. A pressão de platô menor que 30 centímetros de água, você vai fazer uma pausa expiratória de 3 ciclos no ventilador controlado a volume e você vai ver a pressão de platô. É ideal que ela fique menor que 30 centímetros de água. Você vai fazer uma hipercapnia permissiva, desde que o pH se permaneça acima de 7,2. E você vai fazer uma drive pressure, manter uma drive pressure menor do que 15. Gabriel, o que é drive pressure? É a pressão de distensão alveolar, é a pressão que chega efetiva no alvéolo. Ela é uma continha. Você pega a pressão de platô que você calculou e você subtrai a pressão PIP, que é a pressão expiratória final. Ok? Dúvidas?
angústias, difícil.